Você já passou por uma situação onde alguém que você confiava muito lhe disse a seguinte frase: Vai dar certo. E você a contrariou dizendo: não vai dar certo. E quando você chegou lá naquele lugar onde aquela pessoa disse e deu certo, você pensou assim: cara, por que que eu não tive autoconfiança? Por que que eu não acreditei que isso realmente poderia dar certo? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a identificar estratégias e exemplos de pessoas que já passaram por situações onde elas não acreditavam que aquilo realmente poderia dar certo e mesmo assim elas conseguiram superar os limites internos, elas conseguiram superar aquilo que as travava, aquilo que as não deixava progredir e não deixava prosperar. Muitas vezes a gente se encaixa nisso de não conseguir realizar os nossos desejos e os nossos objetivos porque a gente é travado pelas nossas crenças e pelas coisas que nos limitam a avançar. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te trazer aqui dicas importantes que vão sim te ajudar nessa busca de como superar os limites internos. Antes de começar o vídeo, já aproveita e se inscreve aqui no meu canal, clica no sininho para não perder os próximos vídeos. Eu estou trazendo conteúdo aqui todas as semanas sobre desenvolvimento pessoal, controle emocional, para quem está nessa busca da prosperidade, nessa busca da riqueza, que é fundamental. Aproveita também e me segue lá no meu Instagram, @bcoral1, que eu trago dicas todos os dias e te inspiro a ser uma pessoa melhor todos os dias. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos aprender primeiro como identificar esses limites internos. O que acontece dentro de nós que realmente não nos deixa progredir, não nos deixa avançar. Primeiras coisas são as crenças, são aquilo que foi instalado na nossa mente de geração em geração. Os nossos pais fizeram isso com a gente, os pais dos nossos pais fizeram isso com eles e assim por diante. E muitas vezes isso a gente não percebeu o que aconteceu. Porque isso vem impactando ao longo do tempo e é uma coisa natural, é uma coisa tradicional, é cultural. E às vezes as pessoas não percebem que isso está acontecendo. Isso começa a gerar medo, começa a gerar travas, começa a gerar interpretações erradas da realidade. E às vezes o que a pessoa foi condicionada durante a vida toda dela, ela fica presa naquele mundo. Para muitas pessoas, investir, por exemplo, é algo que somente os ricos vão conseguir fazer. Só que para os ricos serem quem eles são, eles tiveram que começar de algum lugar. Para uma pessoa que aparece na rede social como eu, ou como você que está tentando fazer isso, não tem como chegar aqui no primeiro vídeo e já começar a se comunicar bem. Eu estou fazendo isso já há meses que eu estou vindo aqui toda semana gravando. Se você pegar meu primeiro vídeo, é de uma qualidade muito inferior à minha comunicação que eu tenho agora. Mas porque a gente continua fazendo, mas os medos, as inseguranças, as travas que nos colocam de que, tá virando blogueirinho, tá virando não sei o quê, nos travam e não nos deixam avançar, porque todas essas crenças, todos esses medos que foram instalados lá de trás, começam a vir para o nosso eu interior agora e a gente não percebe nisso, e aí a gente fica travado. E não consegue realizar aquilo que a gente tem vontade, aquilo que a gente tem realmente desejo de fazer. Nesse primeiro ponto, eu quero que tu comece a olhar para dentro de si e pense: quais são as coisas que eu realmente gostaria de estar fazendo, mas eu não consigo, porque às vezes eu fico preocupado com o julgamento alheio, às vezes eu fico preocupado com será que vai dar certo? Será que realmente isso é para mim? Começa a olhar para isso e já aproveita, comenta aqui embaixo para mim poder te ajudar com esses bloqueios que acontecem contigo, que talvez já aconteceram com outras pessoas e a gente pode compartilhar aqui e resolver todos juntos. Segundo ponto, quais são as estratégias que a gente pode adotar para conseguir lidar com essas inseguranças, para conseguir lidar com esses medos. Uma das coisas que eu quero te ensinar aqui é a respiração consciente. Bernardo, o que isso quer dizer, respiração consciente? Eu respiro o tempo todo. Sim, nós respiramos o dia inteiro, mas muitas vezes a gente não percebe que a gente está fazendo esse simples movimento. Isso é tão inconsciente, isso é tão natural, porque a gente faz isso repetidas vezes, que a gente nem percebe que está respirando. E quando a gente dá um time no nosso dia, a gente está num dia super estressante, e simplesmente para e faz o movimento, faça a respiração, nós começamos a olhar a coisa um pouquinho mais de trás. E tem um segredo muito importante na respiração, que é expirar todo o seu ar antes de inspirar, soltar todo o ar. E depois respirar. Muitas vezes a gente tem um medo inconsciente, uma trava inconsciente que nos limita muito a ver com a respiração e ao dia a dia. Perceba, a gente às vezes não solta todo o nosso ar por medo da falta, por medo de não ter mais o que respirar. Então a gente sempre faz um... A gente não solta todo o nosso ar. E isso vai para nossa vida. Às vezes a gente tem que se entregar e se dedicar por alguma coisa e realmente deixar fluir, soltar e deixar e confiar que vai ter mais quando a gente puxar o ar de volta ou quando a gente querer algo na nossa vida e a gente não confia. A gente sempre faz um...
sempre uma respiração muito acelerada, muito nervosa, e quando a gente vê, a gente está numa frenesia que não consegue tomar as decisões, não consegue tomar o controle da própria vida, porque a gente não simplesmente para, relaxa, deixa sair tudo e puxar depois, porque a gente é abundante, a gente tem de sobra no universo. Essa energia ela é abundante, mas a gente não consegue acessá-la. A gente fica limitado a algumas crenças de que vai faltar, cuidado com o futuro, a gente tem que estar sempre preparado, seguro, segurança, ai que medo, ai. E a gente não consegue deixar acontecer e depois absorver aquilo que a gente merece de verdade, que é a abundância. E agora, no final desse vídeo, eu quero te trazer um exemplo de duas pessoas que tinham muitas dificuldades na sua vida, mas que conseguiram, de alguma forma, ressignificar aquilo ali e chegar na prosperidade, chegar no sucesso que elas realmente almejavam. O primeiro caso é de Helen Keller. Ela nasceu em 1880 e, com 12 meses de idade, ela perdeu a visão e a audição. Mas, mesmo assim, ela se tornou uma escritora e uma ativista muito famosa. Olha para essa situação, uma pessoa que com 19 meses perdeu a audição e perdeu a visão. Que tipo de vida uma pessoa dessa podia ter? Ela não fazia ideia de como é que eram as coisas, de como o mundo funcionava. E mesmo assim ela foi, durante sua vida, conseguiu ressignificar tudo aquilo e chegou na prosperidade. Se tornou uma escritora, uma pessoa que não tinha visão e não conseguia ouvir as coisas. E às vezes a gente fica reclamando, tendo tudo na mão, tudo que a gente precisa para ir lá é alcançar aquele objetivo. Mas essa pessoa não tinha isso e mesmo assim ela conseguiu. Como é que ela fez isso? Ela lidou com os limites internos, aceitou o inevitável e entendeu que eu posso acessar mais. Mesmo não tendo as condições, eu posso ter mais aquilo que eu realmente desejo. O segundo caso é de Louis Zamperini. Ele foi capturado na Segunda Guerra Mundial e passou por inúmeras dificuldades até ser resgatado. Essa história rendeu até um filme, que é o filme Invencível. Imagine só, você na Segunda Guerra Mundial, um prisioneiro sem esperança de ser resgatado, porque você é maltratado todos os dias e tem que trabalhar incessantemente. Como que uma pessoa dessa vai ter esperança no dia de amanhã, ter esperança que ela vai poder ter algo melhor? E nesse caso ele tinha, mesmo com aquelas dificuldades, ele continuava fazendo aquilo que ele tinha que fazer, que não tinha escolha, ele tinha que continuar fazendo, mas sempre pensando que dias melhores viriam, e eles realmente vieram. E isso rendeu até esse filme que trata toda essa história de superação, de perseverança e de persistência. Vamos recapitular agora tudo que a gente aprendeu e ver o que realmente a gente extrai de positivo de todo esse conhecimento. Quando a gente identifica quais são os nossos traumas, quais são as nossas crenças que nos limitam, aquilo que realmente não nos deixa progredir e traça uma estratégia, a gente começa a pensar de uma forma diferente, a gente começa a acreditar que realmente a gente é capaz. Uma vez uma pessoa me disse assim, vai dar certo em uma situação, e eu disse, cara, não vai dar certo, e eu vi com os meus próprios olhos que aquilo deu certo. E eu por um momento olhei para aquilo e pensei, cara, quase que eu perco essa oportunidade por não acreditar em mim, porque tudo que estava aqui dentro bagunçando a minha cabeça não me deixou ir lá e fazer realmente o que eu tinha que fazer. Eu tive que passar por uma experiência ferrada, ver com meus próprios olhos e quase perder uma oportunidade para conseguir chegar naquilo lá. E quantas histórias, quantas pessoas que não tinham condições, como os casos que eu trouxe, e conseguiram realmente fazer o que tinha que ser feito. Começa a olhar para isso, identifica quais são suas crenças, traça uma estratégia, olhe para outras pessoas que realmente passaram por situações de extrema dificuldade e mesmo assim conseguiram alcançar os seus objetivos. Por que você não conseguiria? Chegando ao final desse vídeo, eu quero trazer uma frase que vai fazer tu pensar sobre isso. Os limites só existem para quem os aceita. Então, se não aceitar que o que está aqui dentro bagunçando não vai ser o suficiente para te movimentar e fazer ir atrás das coisas que tu realmente tem desejo, e tu começar a ouvir isso aqui, ó, que é o teu coração, e tomar atitudes que você realmente queria ter tomado, mas outras pessoas julgaram você e você ficou para baixo, você ficou destruído. Não, você vai ignorar tudo isso, você vai partir para cima e você vai ter energia e disposição para realmente atingir aquilo que você tinha vontade. Então não escute o barulho da sua mente, escute o som do seu coração, tome as atitudes assertivas, acredite no que você pode fazer, que você tem um potencial incrível para realizar o que você tem desejo. Isso não é papo de coach, isso é autoconfiança, isso é energia interna, isso é energia que eu estou te passando para você acreditar em si mesmo, da mesma forma que outras pessoas já fizeram isso comigo e que funcionou. Você tem que se superar a cada dia, porque se você melhorar 1% ao dia, no final de um ano, você vai ter evoluído 37 vezes. Confie no seu potencial, acredite em si mesmo, não deixe o barulho da sua mente te limitar, tira esses pensamentos limitantes e vai atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos. Tira essa bunda da cadeira e começa a agir agora, não é amanhã, não é depois de amanhã e não é ontem, é agora, porque só existe o agora.
Eu espero que esse vídeo possa contribuir contigo, possa te trazer essa energia positiva e te fazer se movimentar atrás dos seus objetivos e dos seus sonhos. Eu desejo meu forte abraço e até mais.